nós já estamos de volta com o nosso cotidiano nesta noite. E claro, sempre no nosso programa a gente traz pessoas para a gente conversar e até entender mais em relação a vários assuntos. Você sabe que o nosso cotidiano é dessa forma. Você pode participar também do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 995854456, ou no nosso site redengt.com.br. Vocês sabem que a gente vive discutindo aqui a questão da literatura brasileira, né? Que o nosso país ainda é um país que não tem o hábito de ler. Os brasileiros não têm o hábito de ir a uma livraria, de comprar um bom livro, de algum momento do dia desligar a televisão e fazer uma boa leitura. Infelizmente. Mas você está falando isso, você trabalha na televisão, quer que desligue a televisão? Muitas vezes é muito mais importante desligar e ler um bom livro e depois você resgata o programa, vai na internet, vai no YouTube, mas nós não temos esse hábito, infelizmente. Nem o hábito de ler jornais, e hoje com a propagação da internet está mais difícil ainda. E para isso, para a gente discutir um pouquinho da literatura infantil, porque é de criança que aprende-se, é de criança que tem o costume, hoje eu recebo duas convidadas especialistas no assunto. A Janine Rodrigues está aqui com a gente. Muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, muito obrigado. E vamos falar desse assunto que é importantíssimo, né, Janine? A Janine que tá saindo livro também, né, Janine? Já tem livro aí a caminho. Qual que é o livro que vai chegando? Sim. Então, esse ano eu vou lançar o livro As Duas Bonecas Azuis, né? Um livro que aborda a questão do preconceito, do medo. Um assunto importante. Sim, crianças que têm dificuldade de se relacionar tem muito socialmente. isso? A gente tem muito problema com criança mesmo? Que tem uma timidez que a gente não sabe o porquê, se tem algum motivo. Né? E às vezes é um medo, um trauma, alguma coisa que aconteceu. Então é um livro que trata desse assunto, que é um assunto complicado para se tratar com criança. Isso. E por meio da literatura a gente consegue inserir aí várias discussões com a criança, né? E fazer ela falar. E tá chegando já, né? Sim, dia 21 de março, na livraria Blox. Tá próximo. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E eu recebo também Kátia Pino, que ela é formada em psicologia pela Universidade Gama Filho. Kátia, bem-vinda. É um prazer, uma honra estar aqui debatendo sobre um assunto tão importante, né? Porque além de psicóloga, também sou escritora. E escrevo desde muito jovem também, e sempre gostei muito de ler. Né? Então, é um assunto, acho que o tema vai ser bem explorado. Não, são duas feras. São duas feras que a gente tem aqui. Agora, para começar, gente, por que o nosso país, vocês que estão nessa área, a gente não tem o hábito, as crianças não têm o hábito da literatura, os pais não incentivam a literatura. Nosso país está carente de literatura hoje? Bem, eu acredito que a gente vive já há alguns anos um problema sério, que é o problema do imediatismo, né? Durante as atividades que eu realizo com criança, eu vejo como as crianças hoje estão impacientes. Né? Porque a informação hoje ela chega muito rápido. Muita tecnologia, não é? Muita tecnologia, é muita informação rápida, né? E as crianças acabam valorizando, entre vários outros problemas que nós temos, as crianças acabam valorizando aquilo que para ela é instantâneo, né? Então, para ela pegar um livro, sentar, ler, entender uma história, para ela isso já é muito, né? E isso é uma coisa muito rica, né? Uma coisa que pode agregar muito valor, muito conhecimento, né? A atividade da leitura, ela é para desfrutar, não é uma coisa forçada, não é uma coisa mecânica, né? Kátia, você que está nessa área também, por que a criança não tem interesse por livros? Eu já não tenho essa visão. Eu acho que, primeiro, não há carência de literatura. Aí existem muitos bons livros sendo publicados anualmente, né? A gente tem muitos escritores muito bons, nem sempre conhecidos, né? Como, eu não estou dizendo que eu sou boa, excelente, mas a gente é bom escritor, tem um bom produto. Tem uma parcela grande, né? Do anonimato aí. Muito. São os escritores que a gente fala também independentes e outros que ainda não estão na mídia. É difícil publicar livro no Brasil. Não, hoje em dia a gente já tem algumas alternativas com as editoras independentes, que você banca e elas te dão muita facilidade, você pode publicar até 10 livros
e um mínimo de 10 livros. Então existe assim uma gama de opções para você começar. Então eu não acho que existe uma carência de literatura. E não tem muito essa ideia, a gente pensa muito no leitor dos grandes centros urbanos, né, como Rio, São Paulo. Eu tenho trabalhado em feiras do livro também do interior que eu digo, Poços de Caldas, por exemplo. Eu fiz já umas 2 vezes em Poços de Caldas como escritora independente. Então a gente vê como é diferente o público nas cidades menores, porque a criança não tem muita opção de Quer lazer. dizer que a feira passa a ser um atrativo na cidade, o qual ela vai ali e explora bem aquilo. Explora muito bem. Porque eu bem. soube, tem gente que vai para a feira, mas ao invés de para ver o livro, lançamento, falar com o escritor, ele vai para comer, reunir a galera, reunir a turminha. Acaba sendo um pretexto ir lá na feira. A Bienal do Rio e a Bienal de São Paulo, também há uma diferença de público entre a Bienal do Rio e a Bienal de São Paulo. A Bienal do Rio, eu vejo muito isso, as pessoas vão muito para comer, para tirar muita foto. Tira foto, selfie. Ver os escritores muito famosos e depois... Pegar brinde e tal. Mas, assim, quando a gente se identifica que por exemplo, em feiras, a gente para o leitor, eu tenho muita coisa de abordar as pessoas. E eu falo assim, eu sou escritora, você quer conhecer o meu livro, quer conhecer o nosso stand, tem outros escritores aqui, vamos bater um papo. Então a criança fica encantada, porque ela está conhecendo um escritor. Então a criança essa magia. Quer tirar foto, quer pegar autógrafo, às vezes nem sempre adquire o livro, mas já te conhece. E aí a gente fica circulando de qualquer forma, porque aí a gente vai para o Facebook, as pessoas entram em contato depois para falar o que acharam e tal. Então, assim, são públicos totalmente diferentes. A gente pensa muito em centro urbano, que é um pouco como a Janine falou, tem essas características, mas eu acho que a gente forma leitor assim também, né? A função dos pais é muito importante, né, nessa situação, mas mais ainda, eu acho que o incentivo governamental em relação à cultura como um todo. Agora, Kátia, o Brasil hoje, ele está preparado? Porque a gente vem numa onda tecnológica, você falou agora há pouco, né, gente? Em tablet, celular, os livros estão todos na internet. Hoje é muito fácil você ir pela internet e não tem mais o cara não quer mais pegar o livro físico para dar aquela folheada para ler. Como é que tá? O país está preparado para essa onda de tecnologia? E as nossas crianças, até em que ponto a gente pode segurá-las na globalização, nessa informatização e incentivá-las ainda ao uso do livro, de parar um tempo, de dar uma boa leitura para ele, incentivar de fato ele a usufruir, consumir livros? Sim, bem, eu acho que a questão do imediatismo, eu ainda vejo dentro do trabalho que eu realizo que a questão do imediatismo é um problema, sim. Né? É claro que ele é muito mais evidente e muito mais visível em cidades grandes, né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Sul e Sudeste, digamos assim, né? E há pouco tempo eu realizei um trabalho muito bacana com o pessoal de Rondônia, né? Onde tem lugares menores, né? Lugares onde o estilo de vida é muito diferente de Sul e Sudeste. E também chegando lá eu me deparei muito com essa questão da criança que, se ela precisa fazer uma pesquisa escolar, por exemplo, ela não vai querer abrir, não estou generalizando, mas assim, a maioria, né? Ela vai pegar um tema, né? Se ela precisa pesquisar um tema, ela vai pegar aquele tema específico e ela vai pesquisar na internet o tema, né? Então, o que eu vejo muito hoje, né, até em escola, né, quando um professor passa, por exemplo, uma pesquisa, não é mais como antes, né, que a gente pegava um livro, tinha que ler um capítulo inteiro para achar a informação que você estava procurando. Não, hoje está muito fácil, né? Hoje em dia dá um clique e vem imediato, tudo. Sim, está muito imediato. A gente está realizando um trabalho muito bacana, que é com a Prefeitura do Rio, né, Secretaria de Educação do Rio,
de Rio das Ostras, Búzios e Arraial do Cabo, né? E o projeto é exatamente falando sobre isso, sobre essa questão do imediato. Certo. E como a criança pode ter mais coisas, ter mais aprendizado e mais conhecimento, ter mais troca, né? Quando ela faz uma coisa com mais tempo, mais detalhada. Eu não estou nem só falando de livro, até as brincadeiras hoje em dia. As brincadeiras infantis são... A criançada hoje não brinca mais. É tudo muito rápido, é tudo um resultado muito rápido, né? É verdade. Então é bacana, assim, a gente incutir, mostrar para a criança essa questão do... A tecnologia tem um papel importantíssimo, né? Na Mas nossa ela não vida. acaba atrapalhando? Então, como tudo na Não. vida, Não, eu acho que como Eu acho tudo que na tem vida, a espaço, gente tem que ter um meio tem um termo. espaço para tudo. Tem que ter. Porque tem lugares que você não tem acesso Mas à hoje, internet. Você não tem acesso a um tablet. Mas a só nada para disso. ilustrar, até para você concluir. Hoje você vai numa casa, você vai ver uma família, tá o pai no notebook, a mãe no computador, o filho no celular, a filha no tablet. Gente, é muita tecnologia. A família está unida e desunida ao mesmo tempo. A internet veio para unir as pessoas distantes, mas quem estava perto, ela desuniu. Assim, Isso não atrapalha na acho que questão pra quem gosta de do ler, aprendizado, de tirar... eu acho que a tecnologia, ela sempre, se ela for bem usada, ela é um aliado. Então, a gente tem que aprender a usá-la a nosso favor, como leitor, como professor, como educador. Então, eu acho que a tecnologia não vem. E tem uma coisa que não substitui. Você pegar um livro, você sentir as páginas, você cheirar o livro. Eu tenho o hábito, quando eu vou comprar um livro, eu abro o livro, eu cheiro o livro. A livraria ela tem um cheiro característico. O cheiro. Adoro o cheiro de biblioteca, porque tem cheiro de livro antigo, né? Adoro chegar lá e sentir aquele aroma de E como folha fazer envelhecida. para a criança também ter esse hábito? O que as mães devem fazer? Porque criança hoje não vai na biblioteca, ela vai no computador, ela pega e baixa lá o conteúdo. Depende, né? Depende da criança e depende do meio que ela está inserida, né? Tem crianças que... desde pequenininha, às vezes ela não sabe nem ler ainda, mas ela pega um livrinho que ela ganhou, enfim, que alguém deu, e ela acha interessante, e ela fica lá folheando o livro, mas porque o meio que ela vive aí é uma participação de vários atores, né? A escola, a família, os amigos, né? É uma construção, porque ninguém educa sozinho, né? A gente tem hoje um problema gravíssimo no país inteiro, que é a ideia de que a escola que vai educar, e não é assim. A escola, ela é um ator importante na educação. Não se né? pode jogar toda a responsabilidade de uma educação em cima da escola. Então, a escola, é a família e a sociedade, porque eu também tenho a minha responsabilidade na educação de uma criança que às vezes eu nem conheço pessoalmente, às vezes eu nem convivo, né? Mas o meu comportamento, as minhas escolhas, as minhas atitudes também colaboram para que a criança se eduque. Gosto para leitura, gosto por ler, a gente não impõe. A escola também não vai impor isso, ninguém impõe. Não dá para forçar. Isso se constrói, né? É uma construção. Por exemplo, eu comecei a gostar de ler lendo gibi, revista em quadrinho. Meu filho, desde pequeno, eu dou uma revista em quadrinho na mão dele. Então, ele foi adquirindo esse gosto de leitura, me vendo, eu indo. Mas a gente não pode chegar assim, e construir, ler a história, trabalhar a imaginação da criança. Então, quando a gente estimula a imaginação infantil, automaticamente ela vai buscar daqui a pouco o livro. Pode ser um livro físico, um livro virtual, não interessa. Interessa a busca. Então, é trabalhando a imaginação. Hoje em dia, a educação, como ela falou, é muito imediatista. A gente dá tudo pronto para a criança. Está muito mastigado. Ela tem medo, vamos trabalhar o medo. Não pode ter medo, não pode sentir isso. Não é isso, a imaginação da criança. Difícil, o mundo, a criança está construindo a sua relação com o mundo. Ela está aprendendo a conhecer esse mundo, é tudo novo, é tudo estranho. Então, a literatura, ela serve para isso, para você aprender, incentivar a criança a conhecer que ela pode ter medo, que ela pode ter raiva, que ela pode ter ódio. Isso é natural do ser humano,
Agora, e que ela pode transformar isso. E vamos trabalhar em cima da imaginação. Quais são as escolhas, as opções que se tem? Então, quando a gente trabalha, às vezes não precisa nem ler, mas se a gente conta história, eu estou na faixa dos 50, a Janine é bem mais nova, você é uma outra fase, então a gente deve lembrar, às vezes, da avó, alguém na casa que gostava de contar história. Sim. Todo mundo teve alguém, né, na família certeza. Que contava história. A minha avó gostava muito de contar história de terror para a criançada, reunia. Minha mãe falava dessas histórias. Que então, não tem hoje mais, que é muito raro se ver hoje. Né? Não se junta então, mais. Essa criança é imediatista porque os pais são imediatistas, é porque a educação está imediatista. Então, isso não é assim, chegar e impor, vamos ler esse livro tal. Não é assim que se constrói o gosto pela leitura. Nem dá para fazer dessa forma. Vamos trabalhar a imaginação. Deixa a criança contar as histórias dela. Deixa ela narrar as histórias dela primeiro. Exatamente. Então, o narrador que conta a história, ele mais adiante vai ser um bom leitor, vai ser um bom escritor, porque ele vai estar trabalhando isso já é um imaginação. Já é um incentivo. Deixa ela falar, deixa ela contar uma história. Agora, na visão de vocês, o nosso país, o Brasil é um país rico, é um país bacana, nós temos um país aí de gente boa, de gente bonita. A gente sabe que o nosso país é aquele negócio do carnaval, das festas. A gente esquece um pouco da educação. Apesar do lema agora desse próximo governo é Pátria Educadora, a gente tem um déficit na educação do nosso país. Como é que para vocês que trabalham nessa área, o que vocês veem de futuro para uma nação como é o Brasil hoje, numa pátria que não tem esse incentivo? E aí, de fato, a gente não é um país que tem essa doutrina, essa cultura. A gente, claro, como vocês, né, duas pessoas que lutam para que isso fique vivo ali dia a dia, mas não é a nossa cultura. Infelizmente, não é a cultura do país. Como é que vocês analisam esse cenário? Uma pátria educadora que está faltando educação, está faltando esse incentivo, programas sociais, não sei, até investimento na área. O que falta para o nosso país, para que aí a gente possa ter e falar, não, o nosso país é uma pátria educadora, a gente tem sim alunos dedicados, a gente vai para a escola, a gente tem uma boa literatura, nós temos bons autores, nós temos um mercado legal para trabalhar, mas nós não temos como trabalhar isso. É isso, mais ou menos, ou não? Bem, eu acho que existem problemas sérios, né, como todo mundo sabe, que são as escolas que não têm uma boa estrutura, desde estrutura física até estrutura técnica mesmo, né? Porque o professor ele enfrenta problemas sérios para conseguir trabalhar, né? Mas eu acho que também tem muita coisa boa sendo feita. Boa no sentido da iniciativa das pessoas, né? Tem muito problema, mas eu também vejo muita gente querendo fazer alguma coisa. Que é o mais importante, né? Quando a gente tem vontade. Exatamente, tem muita iniciativa. Por exemplo, quem escreve para criança, eu vejo muito autor, novo autor, enfim, ou quem às vezes já tem até uma estrada, realizando atividades educativas, além do fato de escrever um livro, né? Então, por exemplo, a gente escreve um livro, mas também realiza uma atividade com criança, mas também uma participa dinâmica. de uma... Exatamente. Até para ela ter aquele ritmo um pouco mais... Um pouco mais da agilidade do dia a dia que a gente precisa hoje, né? E leva a atividade para a escola ou traz a criança da escola para essa atividade. Então, acaba sendo um suporte para a escola, né? Porque é uma ação que soma, né? Que fortalece a escola. E são pessoas que, como não tem ligação direta com uma escola específica, ela tem uma autonomia para fazer determinada reclamação ou determinada reivindicação que o professor às vezes se sente acuado, né? Porque eu tenho professores na família, né? E tem, por exemplo, a questão de ele não pode reprovar ou ele não pode dar uma nota baixa, que é um absurdo, é um absurdo. Porque ele pode ser demitido, ele pode ser desligado, ele pode ser advertido. Agora, se eu realizo uma atividade na escola, né? Uma atividade educativa, eu não tenho uma ligação direta com a escola, uma ligação de submissão, digamos assim, à escola. Então, eu posso reivindicar. Eu conheço os problemas da escola, né? E eu posso dar não só o suporte de realizar uma ação junto com ela, mas eu posso intervir pela escola,
né? Então, isso acontece muito, está acontecendo bastante. Eu acho que educação e cultura devem andar juntos, sempre. Sempre, né? E eu acho assim, quando a gente quer, a gente não precisa de apoio e incentivo governamental. Eu acho que cabe também a cada cidadão exigir, porque isso é uma responsabilidade também do governo, a gente exigir que isso seja visto e seja tratado com mais carinho, com mais cuidado, né? De fato. E a gente também pode fazer a nossa parte também, independente da gente ter incentivo ou não. Eu não tenho incentivo de nada nem de ninguém, eu sou independente, eu gosto de trabalhar assim. Eu pertenço a uma academia de artes, ciências e letras da Ilha de Paquetá e nós formalizamos um termo de parceria com o Programa Nacional de Incentivo à Leitura e fundamos o Comitê Proler da Ilha de Paquetá, que se chama Paquetá, o Comitê Paquetá. Por enquanto a gente não recebe incentivo nenhum. Nada? Nada. De ninguém? Nada. Só foi a boa vontade, né? Não, mudou o ministro agora, passou da Fundação Biblioteca Nacional de novo para o Ministério da Cultura direto, então eles estão reformulando tudo, mas enquanto isso a gente está trabalhando, porque a gente tem parceiros sempre. Tem parceiros sempre. Pessoas que querem fazer, pessoas que falam assim, eu quero ir lá fazer. Eu falei, olha, tem 0,800, de graça. Não, eu vou assim mesmo. Então, pessoas que já vieram de Minas para fazer trabalho em Paquetá, pessoas que vão do Rio para fazer trabalho em Paquetá, tem a vontade de fazer, querer fazer. Então, eu acho que independente desse apoio, não que é muito pouco, que se tem, eu acho que a gente não pode também querer o paternalismo, né? Vou fazer só porque eu tenho a proteção, tem um programa tal, a gente vai e faz. Tudo dessa As partes de iniciativas também, como as de vocês, né? Isso. Que estão aí lutando, relutando para deixar essa chama acesa. Como muitos outros que a gente conhece, vai conhecendo por esse Brasil afora, quando a gente viaja para trabalhar nossos livros. É né? difícil, mas a gente chega lá com certeza. Olha, eu queria agradecer a presença, é um assunto que é extenso, e se deixar a gente vai bater um papo aqui até o fim da noite, até o fim do programa, mas deixo já aberto o convite para que vocês voltem, para que a gente aborde este tema em outras diretrizes, que é importante, é o nosso papel, o papel da televisão, é discutir assuntos e ações como esta, para que a gente tenha pelo menos um pouquinho ali daquela chama acesa e dizer que tem saída, no fim do túnel tem uma luz e dá para a gente viver num país ainda. Pode estar modernizado, informatizado, mas ainda também tem cultura ali aliada à informatização. Kátia, tem novidade também vindo por aí, né? Que eu sou uma escritora não só de livros infantis, João. Eu faço outros livros também, mas eu tenho 3 livros que foram publicados, que é a Lili, a Estrela do Mar, que ela é um livro infantil, a primeira edição está esgotada. Já? Está para sair uma nova edição por uma nova editora, a gente está aguardando a nova parceria, ela já está feita, está para vir. Maravilha. E é um livro que foi publicado pela Oficina Editores e recebeu o primeiro lugar do Prêmio Adolfo Eisen, da União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro, que me incentivou a continuar nesse caminho, a resgatar esse caminho. Eu estava falando com a Janine, lá no camarim, foi um resgate de uma história. Maravilha. Que eu escrevo desde menina, na realidade. E Lili foi escrito aos 15 anos e publicado só agora em 2007. E tem outros livros publicados, como a da coletânea do Prêmio Sesc, que eu tirei o 2º lugar desse prêmio, que é do Sesc do Distrito Federal, que são prêmios, são ótimos, são importantíssimos para a gente ser reconhecido e para a nossa divulgação, para dar esse incentivo também. É verdade, precisa. Tem muitos lugares, muitas empresas que fazem essas premiações. Maravilha. Então, aqui está publicado o meu 2º lugar, uma coletânea, foi no prêmio de 2010. E tenho outros em outras coletâneas, eu tenho livros de crônicas e poesias para adultos e vai sair agora, se Deus quiser, para abril e maio sai o de contos, que é A Deriva e Outros Contos, para adultos já. É isso aí. E se você precisar, a gente pode entrar em contato com ela. O telefone é o 2220
1066, 2220-1066. Tem aqui o blog também, katiapino.blogspot.com.br, também redes sociais. Isso, Não é? Facebook. Tá todas... Meu Pino no Facebook é com 2 N's. Com 2 N's, como tá no GCzinho aí. E, bom, já vem aí o lançamento, né, o mais esperado. O outro livro, qual que é? O primeiro livro foi o No Reino de Pirapora, né? Foi um livro que também acabou surtindo vários projetos, né, várias atividades, né? Foi o livro que deu origem ao meu projeto chamado Piraporeando. Que legal. Que é um projeto que tem várias atividades de incentivo à leitura infantil, né? Isso é bacana. Um livro que ganhou um prêmio da Associação de Escritores de Rosário, na Argentina, e um outro prêmio muito bacana também da Academia de Letras da Áustria. E fiquei muito feliz porque foi um primeiro livro e foi a editora que me inscreveu, eu nem sabia, né? Que legal! Que foi pega de acontecer. surpresa? Uma Sim, surpresa dessa foi boa? Foi uma ótima surpresa. Né? E o segundo livro, que se chama As Duas Bonecas Azuis. Lembrando que esse livro foi da editora Multifoco. Tá. Né? O segundo livro é da editora Chiado, é uma editora portuguesa. É um livro muito bacana que aborda o medo, o preconceito, né? Fala muito sobre relacionamento, né? A importância do respeito ao próximo, né? Enfim. E o lançamento do livro vai ser dia 21 de março na livraria Blocks, em Botafogo. Uhum. Né? E é isso, convido todo mundo. Claro, né? E se alguém tiver dúvida, qual é o telefone de contato? O telefone é o 021 99794 1344 e tem o site, que é www.piraporeando.com. E a página no Facebook também é Piraporeando. Lá tem todos os projetos, agenda de atividade. A gente falou da informatização, da globalização e tá aí todo mundo na rede social para levar e propagar a cultura. Eu queria agradecer demais a presença de vocês duas. Obrigada, foi muito bacana. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Voltem, como eu já disse, voltem outras vezes para a gente disseminar mais esses espaços são muito importantes para a divulgação do nosso trabalho. E a gente conta com vocês para propagar, porque eu acho que é uma prestação de serviço e é assim que a gente constrói um país melhor. E as pessoas que nos assistem estão carentes de assuntos assim. Com certeza. Mais uma vez, uma boa noite para vocês. Boa noite a todos. E olha, boa gente, noite a todos. Olha, gente, eu vou ficar aqui ainda conversando com ela, vou bater mais um pouco de papo aqui, porque você vai para o intervalo comercial rápido. Diretor, faz 3 minutos aí para eu poder bater uma prosa aqui, conversar, pegar livro, autógrafo, trocar uma figurinha. E na volta tem muito mais cotidiano. Não saia daí. Eu faço parte do seu cotidiano. Até já!